Olá, me chamo Natália Guioto Zardim, sou acadêmica de agronomia e venho apresentar o projeto intitulado como Diferentes épocas de semeadura da aveia branca com diferentes condições de aplicações de fungicida. Projeto, então, elaborado na disciplina de Pesquisa Agronômica e Métodos Científicos, que tem a orientação do professor Ivan Ricardo Carvalho. A alta demanda, então, dos grãos de aveia, ela exerce uma forte influência para o aumento da sua produção. A aveia, então, é um cereal de inverno que atua, então, na alimentação humana e animal, na produção de foragens e grãos e na cobertura do solo. Os fatores ligados, então, à produtividade da aveia são a boa genética das cultivares, os manejos adequados e as condições meteorológicas. As mudanças climáticas, então, ela tornam os ambientes mais suscetíveis a novas doenças e pragas, reduzindo, então, a produtividade e aumentando o custo aos produtores. A sensibilidade, então, das cultivares de aveia às condições ambientais, elas favorecem a ocorrência de doenças foliares. E o seu aparecimento, então, ele é influenciado pelo aumento da temperatura do ar e a presença de umidade. Condições essas que são marcantes no final da estação fria, em que as cultivares elas apresentam em estágios finais de desenvolvimento. Uma dessas doenças, então, é a ferrugem da folha, que é desenvolvida por um fungo em temperaturas de 18 a 22 graus, progride, então, das folhas mais velhas para as folhas mais novas e pode ocorrer em qualquer fase do desenvolvimento, causando, então, sérios danos aos cultivos. Visto esse problema, então, a constante utilização de agroquímicos na agricultura vem gerando severas consequências que estão diretamente relacionadas à contaminação da água, do ar e do solo. Então, no desenvolvimento da aveia, o zoneamento agrícola é a recomendação que indica as melhores condições de desenvolvimento de uma espécie agronômica. Isso faz com que ocorra uma diminuição de doenças, levando em consideração aspectos do solo, da temperatura do ar e da precipitação pluviométrica. Como hipótese, então, esse trabalho tem que a semeadura mais cedo ela pode permitir maior tempo da fase vegetativa e elongação, com temperaturas baixas, no qual favorece o afilhamento e a formação dos grãos, aumentando a produtividade. Semeaduras em épocas mais tarde já começa a reduzir a estatura, tempo de afilhamento e começa a aumentar a fase de elongação e enchimento de grãos, com temperaturas mais elevadas, favorecendo uma possível pressão de doenças. Esse estudo, então, tem o objetivo de avaliar o efeito do número de aplicações de fungicida em diferentes épocas de semeadura para o aumento da produtividade em grãos da cultura da aveia branca. Esse trabalho, então, será desenvolvido no IRDER em Augusto Pestana com a cultivar da aveia branca Tauro e a cultura antecessora do milho. O delineamento de blocos será o de blocos casualizados em 3 repetições em fatorial 3/5. 3 épocas, então, de semeadura, 15 de abril, 15 de maio e 15 de junho, e 5 momentos de aplicação de fungicida, sem aplicação, uma aplicação aos 60 dias após a emergência, 2 aplicações aos 60 e 75 dias após a emergência, 3 aplicações aos 60, 75 e 90 dias após a emergência e 4 aplicações 60, 75, 90 e 105 dias após a emergência. O experimento, então, será semeado com semeadora adubadora, com 300 sementes viáveis por metro quadrado, e as unidades experimentais serão de 5 linhas de 5 metros de comprimento, com espaçamento entre linhas de 0,20 metros, totalizando 5 metros quadrados. Em cobertura, será realizada a aplicação de nitrogênio quando a aveia estiver no estágio P4 e serão efetuadas aplicações de fungicida do princípio ativo de buconazole. E o controle de plantas invasoras será realizado por aplicações do herbicida com princípio ativo do metilsulfuron-metil. Nas figuras, então, está apresentado o delineamento experimental que será utilizado em campo da primeira, segunda e terceira época de semeadura da aveia
e o uso de fungicida. As variáveis analisadas, então, são os indicadores de incidência de doenças, que aos 105 dias após a emergência será avaliado a área foliar necrosada, a partir da coleta, então, de 3 plantas de cada parcela, observando as 3 folhas da panícula para a base por condição de fungicida. A produtividade de grãos, que será obtida pelo corte das 3 linhas centrais de cada parcela, no estágio de maturidade de colheita, e após isso, então, os grãos serão direcionados ao laboratório para a correção da umidade para 13%, além de fazer, então, a conversão do valor da parcela para quilos por hectare. O peso do hectolitro, então, o pH, que é obtido de uma amostra de grãos da parcela colhida, e mensuração do peso do hectolitro a partir da pesagem de grãos contidos num cubo com volume conhecido de 250 cm3. O peso então o peso obtido será convertido através de uma tabela específica para a cultura da aveia. As análises estatísticas então é a análise da variância, a nova, que consiste essencialmente em dividir a variação total do material heterogêneo em componentes associados a fontes de variação conhecidas. O modelo de média será por Scott-Knott, que tem por finalidade dividir o grupo original de médias em subgrupos em que as médias não diferem estatisticamente entre si. A regressão linear simples, que é um procedimento utilizado para prever dados, a qual usa a regra de minimização da soma de quadrados dos erros. Com esse projeto, então, busca que, a partir dessa pesquisa, considera-se que a semeadura mais cedo ela permite uma redução da ferrugem foliar na aveia, tendo um maior tempo da fase vegetativa e elongação com temperaturas baixas, favorecendo o afilhamento e a formação dos grãos, aumentando a produtividade. Isso faz com que ocorra uma redução nas aplicações de fungicida. O cronograma, então, das atividades a serem desenvolvidas: a semeadura, adubação, aplicação de fungicida, coleta de folhas, colheita dos grãos, limpeza dos grãos e avaliações em laboratório. O orçamento previsto, então, para a elaboração da pesquisa. Algumas referências utilizadas para a construção desse projeto. Obrigada pela atenção.